Vamos sentar mais. Glória a Deus. Graças a Deus. Amém, irmãos? Amém. Nós irmãos na parte do Senhor. Graças a Deus. Essa criança mesmo ainda tem documento. Aleluia. Aleluia, meu Deus. Abra sua Bíblia. Abra os Coríntios. Aleluia. Noite de promessa, Deus já falou em casa, Deus já abençoou, houve livramento, show, houve revelação. Só que ele sentiu, como o dirigente falou, é que não foi que verdadeiramente Deus está na casa. Não precisa de muito. Eu sempre aprendi isso nas escolas dominicais, na minha época, que não precisa de muito, né? Precisa de adorador. Glória a Deus. Se não tiver ninguém, se você estiver sozinho adorando, Deus ali está. Amém, Deus? Graças a Deus. Aleluia. 2 Coríntios capítulo 1, versículo 20. Graças a Deus. Apenas o versículo 20. Eu vou me atentar apenas nesse versículo. Amém. E diz assim a palavra do Senhor. Porque todas quantas promessas há de Deus são nele sim e por ele o amém, para a glória de Deus por nós. Amém, você. Aleluia. Graças a Deus, que é exigido de toda a honra e toda a glória. Aleluia. Por que tentar este versículo? Uma das coisas interessantes de Paulo é que Paulo sempre otorgou as promessas de Cristo. Paulo ele começa a falar nesse capítulo 1 de Coríntios, ele vai falar sobre a salvação, ele vai exortar sobre a fé, ele vai exortar sobre os irmãos que estavam na Galácia, e ele exorta da Macedônia. Interessante que de nada ele vai falando sobre o que Jesus fez através daquilo que era bom, aquilo que era perfeito. E sempre Paulo, ele cita algumas coisas, mas no versículo 20 ele para, ele cita explicitamente um contexto que parece até improvável a respeito dele falar. Por quantas e quantas promessas é de Deus, são nele sim e por ele o amém. Porque aqui você vai entender o texto, você tem na sua casa, ele está falando sobre Timóteo e Silvano a respeito do não e o sim, sobre aquilo que o homem tem que falar, o homem tem que ser a respeito de dizer não, dizer sim. Só que eu quero fazer uma exposição do capítulo, do versículo 20, porque a temática da história narrada aqui vai dar sentido ao que nós estamos aqui na terra. Nós esperamos uma promessa de Deus. E fala sobre promessa dos dias atuais, irmão. É complicado, porque a palavra promessa na Bíblia Sagrada, quando você vai avançar nela, você vai ver que nós encontramos uma igreja que está, ou seja, aflita, uma igreja que está triste, uma igreja que tem pessoas que estão completamente, ou seja, tentando às vezes sobreviver dentro da igreja. Porque nós estamos nos dias que você for ver sua promessa do Velho Testamento, você vai entender completamente diferente. Os dias de hoje parece que hoje nós temos mais profeta do que o tempo antigo. Mas eu quero nesta noite expor sobre esta palavra promessa, porque é interessante que quando Paulo vai dizer, ele traz um versículo que não precisa de ajuda, nem de autoajuda, é um versículo que por si mesmo, ele traz a razão daquilo, é um versículo profético. É um versículo que, se você entender por quantas e quantas promessas Paulo vai dizendo, Paulo vai falando sobre ele sim, por ele o amém. Ou seja, três interpretações de promessa num versículo só. Ou seja, opinião para que o homem tenha para ter a vida eterna. Primeiro Paulo vai dizer por quantas e quantas promessas, Paulo diz são de Deus. Paulo explica, você dizer que são de Deus. E depois ele vai dizer por ele o sim. E depois ele disse por eles o amém. Entenda uma coisa, todas as promessas
promessa, irmão, ou seja, não é do homem, por mais que o homem profetize, o homem tem uma razão para o sentido espiritual. Porém, Paulo vai dizer aqui que as promessas são de Deus, e se são de Deus, ou seja, dá interesse a nós adorarmos a Deus, porque eu não tenho promessa para você aqui nessa noite. A Bíblia já está aberta e já te dando, ou seja, a colocação que você tem que acreditar nas palavras de Deus para viver a vida eterna. Paulo vai dizer quantas e quantas promessas, não estimula quantas promessas, ele diz, são de Deus. Depois ele fala, e são dele sim, são dele quem? Sabe o que eu entendo quando Paulo vai dizer são dele sim? Ele vai dizer, Deus tem muitas promessas, e quando Deus tem muita promessa, tem uma direita dele, a destra dele, e ele vai dizer, são dele sim, dele quem? A não ser a pessoa chamada Jesus Cristo, que Deus diz assim, eu tenho muitas promessas para a minha igreja Rosa de Sarão ali na terra, e Jesus do lado vai dizer assim, dizendo assim, sim meu Pai, eu conheço essa igreja, eu sei que eu conheço o pastor Luke, eu conheço o pastor André, eu conheço todos que estão aqui nessa noite, sim meu Pai, eu tenho acho assim, não. E a terceira coisa que é muito interessante, se as promessas são de Deus, Jesus, ele assina dizendo, sim meu Pai, eu conheço a igreja nesta noite, e a terceira é por eles, o amém, porque o amém é uma palavra de concordância, uma palavra, ou seja, que explícita a vontade de você querer algo de Deus. Se Deus tem promessa, Jesus diz que conhece a gente, então nós dizemos assim, amém Senhor, se vem de ti que tem muita promessa, e se o teu filho está dizendo sim, eu recebo nesta noite. Se você entendeu então, então glória a Deus, na palavra de Deus, Deus tem promessa para ti nessa noite. Glória a Deus. As promessas que ainda não foram alcançadas, Deus ainda há de cumprir. Porque a palavra de promessa é complicada, como eu disse, porque a palavra, quando ela é escrita, a palavra promessa, alguns vão dizer que entre 7 mil a 10 mil promessas, e mais estudiosos vão dizer, ou seja, pelos versículos da Bíblia, aproximadamente 32 mil versículos, são constituídos como promessa para o homem aqui na terra. A cada palavra lida, a cada versículo lido, ou seja, se constitui promessa para mim e para você. Então, quando Deus, ou seja, quando a palavra vai falar sobre promessa, mas a palavra promessa na Bíblia, ela é automaticamente, vocês quando eu entendo o que é promessa, aproximadamente 8.810 promessas sendo categoricamente ditas na Bíblia, tanto no Velho Testamento como no Novo Testamento, aproximadamente 7.000 para o Novo Testamento e 1.810 só para o Novo Testamento. Quando eu entendo isso, irmão, eu sei que são muitas promessas que Deus tem para a igreja. Eu entendo uma coisa, se a Bíblia está falando se é 8.810 promessas que Deus tem para mim, eu não posso ficar parado, eu não posso com um culto esse, meu irmão, deixar a cabeça quando de boca. Sabe o que eu entendo? Senhor, se são 8.810 promessas, será que uma levada não vai ser para mim nesta noite? Se são 8.810 promessas, será, Senhor, minha vida não está estampada nesta noite? Sabe o que eu entendo? Eu creio e digo amém, Senhor. Glória a Deus. E fala sobre promessas, não implica a questão do profeta, a questão da profecia. E quando fala sobre promessa, a Bíblia vai dizer sobre a questão da salvação, sobre a questão de, ou seja, da fortaleza de Deus. São vários tipos de ajuda que a Bíblia vai falar sobre promessa. Quando você entende que é promessa na Bíblia, você começa a entender que os dias de hoje são diferentes, mas Deus não mudou. Ele ainda é o Deus que promete e cumpre, porque Ele mesmo diz, Ele não é homem, Ele não é homem, porque o homem ele erra nas suas fraquezas, ele mente. Assim como Números no capítulo 23, 19, Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Se Ele disse, irmão, que são, ou seja, promessas, que são muitas promessas, e Jesus que está confirmando a nossa vida, então Ele não mente, Ele tem promessa, Ele vai te dar aquilo que você tem e que você quer nos dias de hoje. Eu creio. E falar sobre promessa é complicado porque nós estamos nos dias, como eu falei, tem mais profeta do que nos tempos antigos da Bíblia. Mas o que é que acontece? Talvez um dia você ouviu uma profecia de alguém dizer para você, chegou com uma língua diferente, às vezes te deu uma promessa e disse que era Deus que estava falando. O problema é que a gente ouviu dizer que era Deus que estava falando. Só que eu encontro pessoas que estão amarguradas dentro da igreja pelo que eu tenho pregado. Pessoas que ouviram de um profeta dizendo que não vai demorar nenhum ano e isso vai acontecer e não aconteceu. E pessoas que ouviram promessa há 10 anos
Tem pessoas que te dão a ouvir profeta, porque nós vivemos dias que as pessoas estão caçando profecia de igreja em igreja. É profeta disso, profeta daquilo, profeta da casa, profeta da chave, profeta do carro novo, profeta da tua vida mudar, profeta do casamento e outras coisas mais, e etc. E nós temos dias que pessoas estão indo em várias igrejas procurando o quê? Profecia para quê? Para que o seu ego seja massageado, para que você se sinta bem, ouvindo Deus falar contigo. Esquece que muitas vezes Deus já está falando através do profeta, e como profeta nesta noite, boca de Deus, porque a palavra de Deus está aberta. Esta é a maior profecia. Deus tem nada para você nesta noite, e deixa de ouvir o que a palavra está dizendo, para ouvir profetas do caos, porque profeta do caos é profeta que profetiza que isso vai acontecer na tua vida. Se você não se consertar, Deus vai lançar uma enfermidade sobre você. Tem esses profetas que prometem profetizar bênção, estão profetizando maldição sobre a vida de pessoas. Então, falar sobre promessa nos dias atuais é complicado, porque eu vejo uma igreja que muitas pessoas vêm, ou seja, amarradas na igreja, assim, pelo Espírito Santo de Deus, estão aqui e não sabem nem porquê, mas vem porque acredita que ainda tem solução para a sua vida, que a tua vida pode mudar. Então, quando eu entendo isso na promessa de Deus, eu vejo pessoas que naturalmente não adoram a Deus, naturalmente não choram mais, porque estão amarguradas, porque, ou seja, estão desanimadas, porque Deus ainda não cumpriu a promessa que o profeta falou. Aleluia. Eita glória! Tem profeta na casa? Tem, mas tem muitos que têm se vangloriado nesta forma de profeta nos dias atuais. E verdadeiramente Deus não está em alguns negócios por aí, embora tenha homem de Deus e mulher de Deus que diz que Deus faz e Ele faz, porque Deus Ele honra o profeta que está na presença dele. E se tem profeta aqui nesta noite, tem mulher de Deus, Deus ainda fala, Deus Aleluia! e Deus vai falar nesta noite. Deus tem uma palavra para você nesta noite, porque é complicado. Aí às vezes o profeta, o pregador, chega em certas igrejas que tem pessoas que estão derrubadas espirituais por causa de profecia, pastor. E sabe o que acontece? É aqueles pregadores que gostam de levantar multidões, às vezes não conseguem levantar e não entende. Porque muitas vezes é fácil daqui eu bater, eu machucar. Mas saber como está o teu coração, como você passou, como você um dia ouviu uma promessa e não aconteceu e você se entristecer. É complicado, só Deus conhece o coração. Então muitas vezes eu entendo porque pessoas, às vezes o culto está inflamando, mas tem uma, duas ou três ou mais que não adoram. Eu entendo, é porque ainda Deus não cumpriu algo na vida dela e ela está desanimada. Mas nessa noite eu quero te falar, Ele não esqueceu de nenhuma das suas promessas. Ele disse que Ele vai cumprir. Glória a Deus! Aleluia! 8.810 promessas. Só que eu quero falar nesta noite de duas que acompanham essas 8.000. Existem dois tipos de promessa que pode se colocar entre as 8.810 promessas. A primeira é a promessa decretada, a segunda é a promessa condicional. O que é a promessa decretada? É quando Deus fala, o fato de Deus vem na mesma hora cumprir. Vou te dar um exemplo, eu vi muito isso acontecer. Porque eu já orava há muito tempo a ser batizado com o Espírito Santo, recebendo dom de línguas, e não tinha mais interessante. Eu via pessoas aceitar Jesus naquela mesma noite. Vi em pecado sobre pecado, pedir perdão, aceitar Jesus, e quando botasse a mão sobre a cabeça daquelas pessoas, ela recebia o batismo com o Espírito Santo. E eu me questionava, Senhor, por que eu não? Essa é a promessa decretada. Deus escolhe pessoas para um determinado trabalho, e às vezes acontece primeiro na vida de fulano e tal. Promessa decretada muitas vezes acontece. Deus está falando, o profeta, ele lança a profecia que Deus vai curar uma pessoa que nesta noite você pode entrar doente, de repente a pessoa do lado levanta a mão e diz, eu fui curado, eu fui curada, e você fala, mas Senhor, eu estou doente, Senhor, por que eu não recebo a cura? Espera, porque talvez a tua promessa é condicional. É Deus, aleluia. Promessa decretada
há vários tipos de promessa decretada por Deus. Mas eu quero começar falando da promessa condicional. O que é uma promessa condicional? Depende de mim e de você. A promessa condicional depende de mim e de você. Como assim, pastor? Depende do que eu faço para Deus, do que eu busco a Deus, como eu vivo com Deus, como eu estou com Deus. Infelizmente, não tem crente que só vive na prova, porque tem crente que se não viver na prova, ele desvia. Tem crente que se não viver orando constantemente, buscando, ele sai da presença do Senhor. Tem crente que gosta de orar, buscar. Quando ele para um pouquinho, parece que a luta aumenta, ele volta a orar, volta a buscar. Ou seja, é condição dele. Se ele não ficar desse jeito, irmão, não, a vida dele não vai para frente. Então a promessa condicional é interessante. Lá em 2 Crônicas 7,14 vai falar sobre essa promessa. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, primeiro ponto de uma condição de uma promessa condicional, se humilhar. Segundo ponto, orar. Terceiro ponto, buscar a minha presença. Aleluia, Deus. Glória a Deus. Promessa condicional depende de quê? De orar. Se meu povo que se chama pelo meu nome, orar, buscar, se humilhar. Então o primeiro ponto é humilhação. Nós vemos pessoas querendo milagre, querendo bênção, querendo que o profeta profetize. É mais fácil o profeta profetizar e ir para casa alegre. Imagina um culto como esse, não adora, não chora, não se humilha mais na presença do Senhor. Mas levantar um profeta e dizer: eis que eu te digo, acabou. Parece que ele sente tudo, mas ele passa o culto todo dia e não se humilha. Ele entra na cura dentro da igreja, ele entra com a cara de delegado, de secretário, não sei o quê, e passa o culto todo dia observando. E às vezes ele não sente nada, mas se tiver alguém que diz: ei, Deus está falando isso, ele já pega poder denunciar ele. Não, não é assim não. Para muitos é condicional, depende de você. Volte ao primeiro amor, começa a se humilhar lá. Aleluia, Jesus. Aleluia. Perder a essência da humilhação. Ninguém se humilha mais. Tem que acontecer algo na igreja. Tem que vir um pregador de renome. Tem que vir um pregador no nosso escudo que ele vai levantar a plateia. Parece que o diabo da igreja, não, a pregação dele não serve mais. Parece que o pastor da igreja está pegando a pregação, não serve mais. O presbítero não serve mais. A diaconisa, os irmãos. Mas se vir um homem de renome, ele se humilha e chora. Ele sapateia até rola no chão. Aí passa que eu vejo isso muitas vezes em congresso. Pessoas que passam o ano todinho, não sente nada. Mas no dia do congresso parece que as câmeras chamam a atenção. Ele quer se humilhar. Ele está câmera assim para ver. Porque se ele sai da vida, pode ter gravado os congressos nas igrejas. E muitas vezes nós passávamos as nossas vidas antigamente e via as irmãs que passavam o ano todo sem adorar. Você não está adorando demais no congresso. Mas passava-se o congresso, ela voltava para o mesmo estágio, fria, morta espiritual, sem adorar e sem se humilhar na presença do Senhor. E sabe o que acontece? Queria bênção e Deus não abençoava. Por quê? Porque falta mais humilhação. É condicional, irmão. Glória a Deus. A promessa é condicional. Infelizmente é para todos. Depende de mim, depende de você. Depende de se humilhar. Nós queremos só barganhar com Deus. Nós queremos só milagre. Nós queremos só bênção. E muitas vezes nós esperamos algo do profeta, algo do pregador. E vai ter pessoas assim que profetizam até por além, até por nada. Tem sim, tem esse que atrapalha a visão de Deus na tua vida. E você acha que Deus falou contigo? Espere uma coisa, se humilhe mais. E você vai ver que dentro de você Deus já está falando. Aleluia, Deus. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia, Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, vai haver vários versos na Bíblia. Quando a gente se humilha, irmão, nós chamamos a pessoa de Deus. Bartimeu estava na beira da estrada. Ele começou a se humilhar e gritar e alta voz adorar a Deus. Se ele estivesse ali na estrada, sentadinho quietinho, não aconteceria nada. Mas ele sabia que dependia dele, dependia de um gesto, dependia da vontade dele de buscar a Deus, dependia de ele se colocar mesmo na presença de Deus e falar: ei, eu estou aqui, ei,
faltando, nós somos a igreja do avivamento nos dias atuais. Deus vai vir lançar algo diferente no planeta Terra, porque os dias são maus, o arrebatamento está próximo, mas para isso acontecer vai haver um grande avivamento. Mas nesse avivamento Deus precisa de pessoas que se humilhem, que chamem a atenção dele. É verdade, Deus, aleluia. Glória a Deus. Se humilhar e orar. Segundo plano para você aprender, orar. Oração, nós até falamos que é oxigênio para a alma, inventamos alguma coisa. Oração é alimento, botamos até uma heresia dentro da música e achamos que está tudo normal. Nós mesclamos até a forma de dizer como é orar. Mas há 3 tipos de oração que a Bíblia vai falar. Oração de pé, que se orava na porta do templo, adoravam-se por dentro do templo, chamavam a atenção de Deus. Essa todo mundo ora, porque nós levantamos, oramos na entrada do culto, oramos no final do culto, oração simples, todo mundo faz, mas não faz como é que é uma oração rápida. E essa oração de pé, não é porque você tem que ficar de pé que você não tem que passar pelo menos 10, 15 a 20 minutos orando, não, tem que dar a oração que é para Deus. Se você não consegue se ajoelhar, mas orar em pé, ou seja, multiplique o seu tempo de adoração a Deus. Essa oração ainda existe no meio da igreja. A segunda oração, irmão, é a oração de joelho. Muitos não querem mais se colocar na presença do Senhor de joelho, porque o joelho dói, tem os que doem, ore sentado. Não quer dizer que você não está orando, mas são orações que parece que estão sumindo no nosso meio. E a terceira oração, oração com boca no pó, sobre poucos que vê pessoas se prostrarem, não aguentar mais jogando e buscando a presença do Senhor e cair na presença do Senhor com a boca no pó, e às vezes se deitar na presença do Senhor porque não aguenta mais de tanta dor no joelho. Esse tipo de oração é quase inexistente em nosso meio. São poucos que entendem o que é colocar o seu rosto sobre o chão e clamar ao Senhor e prostrar e adorar. Ou seja, é mais fácil ter o Deus da bênção do nosso lado, que daí se atire e barganhar com ele. Se tu não me der, Senhor, eu não faço isso, não faço aquilo. Infelizmente, tem muitas pessoas que vêm para casa do Senhor, Senhor, eu quero isso, eu quero aquilo. Ou seja, eu vi de pouco de pessoas no meu tempo que quando o Senhor não me abençoar, eu vou para a igreja fulano de tal, porque lá o negócio acontece, o fogo cai, o anjo rodopeia lá no meio, a gente vê tanta coisa maravilhosa. Ou seja, tem pessoas que não entenderam o que é receber algo de Deus. Receber algo de Deus é se humilhar, é orar e buscar a face do Senhor. Buscar a face do Senhor, buscar a face do Senhor é intimidade com Ele, é ter intimidade com o Altíssimo. Poucos têm intimidade, intimidade é diferente. Ou seja, é você sentir Ele a todo tempo do teu lado, a todo tempo perto de você, aquela intimidade. Ou seja, está no colégio, está dizendo: Jesus, eu estou do lado aí, é Espírito Santo, me diz o que é para fazer, e Ele vai te dar coordenado. Pessoas não estão mais, ou seja, buscando intimidade com Deus. O Senhor está do lado, o Espírito Santo está soprando sobre o seu ouvido para dizer o que você quer fazer, mas tu quer fazer a tua vontade. Por quê? Porque as pessoas não têm mais intimidade com o Espírito Santo de Deus. Intimidade, irmão, não precisa você estar na igreja para levantar a tua mão e adorar, não. Intimidade em todo lugar, está trabalhando, está ali adorando o Senhor, está no seu trabalho, está adorando, está buscando o Senhor, está cantando, está dando aquilo que Ele deu. Intimidade com Deus, irmão, é em qualquer lugar. Intimidade com Deus não é mostrar verdadeiramente que é no céu. Glória a Deus, Mas tem aleluia. crente que tem vergonha de dizer que ele é crente dentro do trabalho. Tem crente que só manifesta que ele é dentro da igreja. Cadê a intimidade? Intimidade com o crente, com Jesus. Em onde você está, as pessoas veem você ouvir o Espírito Santo. Pedro, quando nega Jesus 3 vezes, mas antes dele negar 3 vezes, ou seja, houve cenas que as pessoas olhavam para ele. Teve uma mulher que olhou para ele e disse: você conhece aquele homem que está ali dentro? Você está junto com ele? E Pedro disse: não. Pedro perdeu a intimidade com Cristo naquela hora. Ele
deixou a intimidade, mas as pessoas viram que ele era tão íntimo com Cristo que ele parecia até não falar. Quando ele abriu a boca, outro disse: tu fala até igual ele, tu disse que não conhece ele não. Ele estava querendo ter pessoas que perdem, quer perder a intimidade. Lá no trabalho vai dizer: tu é crente? Eu não, nem conheço, eu vou numa igrejinha ali, às vezes eu presbítero, é um dia até um pastor da igreja, mas não, eu visito a igreja ali, mas eu não estou dizendo: não, eu sou crente, lavado e remido, eu sangue de Jesus. Eu disse: eu não conheço, ele verdadeiramente, ele passa a ser íntimo, dizendo: ó Senhor, o que fiz para pecar? Aleluia, Deus. Oh, glória. Só o Senhor é Deus. Aleluia. Não tem nada aqui nem aqui. Porque deve estar faltando algo de nós, irmãos. Está faltando algo da nossa intimidade. Não é igreja grande que a melhor louvor, a melhor oração. Deus não só visita as igrejas grandes que estão hoje, não. Deus está visitando aqui isso. É Deus, aleluia. E o segredo Glória a Deus. é Ele e você. O segredo está o segredo está em nós. Depende de mim, depende de você. Basta só a gente querer o que falar. Eu sempre no escute de campanha, eu estava na frente, eu e alguns inflamadores, digamos assim, da nossa época de jovem, a gente procurava, podia estar 3, mas a gente inflamava. Nós ia ali para adorar. Aleluia, Deus. Irmão, por que vocês adoram? Pode estar de qualquer jeito que vocês adoram. Falei: não é o culto que pode estar assim, é a presença de Deus. É Deus, aleluia, Deus. Oh, glória. Eu acredito nisso. Eu acredito no culto hoje que Deus já falou, Deus já trabalhou, porque nós viemos aqui para atuar o melhor. É Deus, aleluia. Eu quero meu milagre, mas se eu ficar calado, como é que meu milagre vai acontecer? Eu quero a minha bênção. Se eu não me doar, porque é condicional, irmão, depende de mim. Se eu sei, quando eu aprendo isso, que depende de mim, eu já saio da minha casa adorando a Deus. Aleluia, Deus. Chego num culto como esse, não cesse de adorar. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Assim como aquela mulher disse: eu vou até Jesus. Se Deus somente eu tocar na orla do seu vestido, eu vou ser curado. Ela já profetizou na vida dela e determinou o milagre dela. Aleluia, Jesus. Ela Glória fez a aquilo que Deus. era prático, ou seja, eu vou para adorá-lo, eu vou para buscá-lo, mas eu quero tocar só na sua orla. Se ele é mesmo Messias, eu vou ser curado. Aleluia, Jesus. Saímos da nossa casa de qualquer jeito, não profetizamos mais sobre nossas vidas. Eu vou para aquele lugar, hoje eu quero sair daquele lugar voando nas asas. Oh, glória. Eu vou sair daquela Aleluia, igreja hoje cheio do Espírito Santo. Aleluia, Porque eu sei que vai depender de mim, Senhor. Vai depender da minha adoração para ti, Senhor. Eu já vou sair daqui adorando, já sair daqui adorando e louvando ao Senhor, porque eu sei que quando eu chegar lá, algo vai acontecer. glória a Deus. Oh, aleluia! Promessa decretada. É uma promessa que parece que para todos. Abraão recebeu esta promessa, mas como demorou um tempo, mas Deus decretou na vida dele antes. Abraão saiu, veio da sua parentela dos caldeus e foi atrás de uma promessa que ele não sabia, mas ele acreditou, por isso que ele é o pai da fé. A promessa de ser pai de nação, Deus prometeu a ele que ele seria através do sangue, através porque ele era semita, que dele nasceria uma grande nação que alcançaria o planeta todo, até a rosa de Saron. Oh, glória, aleluia, Deus. Nós somos herdeiros e co-herdeiros de Cristo, através da promessa abraâmica. E quando Deus diz para Abraão, ele chega até Sara, e Sara, aproximadamente quase 90 anos, ela não acredita,
no veredito de Deus, a Bíblia diz que ela tem uma certa dúvida. Ela sorri daquela promessa porque ela já está avançada de idade. E Deus prometeu, e quando Ele promete, Ele cumpre. E Sara, em determinado tempo, sabia que Deus tinha prometido e nada ainda tinha acontecido. O que acontece? Ela arrumou um jeito que a promessa venha sobre a vida de Abraão, porque Deus prometeu a Abraão, mas ela pensava que era só Abraão, fazia parte dela. E ela arrumou um jeito para o quê? Receber a promessa de Deus, que Abraão receba. Ela conversa com a sua criada, a egípcia Agar, e ali constitui que Abraão tem que ter um filho rapidamente, porque a promessa tinha que vir sobre a vida de Abraão. Então Abraão concebe Agar, e ali nasce uma criança, e ele põe o nome de Ismael. E essa promessa, muitas vezes, acontece na vida de muitos. Talvez você tenha gerado Ismael na tua vida, uma promessa que você gerou, porque Ismael quer dizer Deus ouve e Deus escuta. Aleluia. O que isso quer dizer? Tem pessoas que insistem em promessas que Deus não quer dar, promessas que ainda não é o tempo. Ou seja, eu conheci um jovem que, de tanto ouvir de promessa, Deus falou com ele que não era tempo de ele comprar aquele carro. Deus falou dentro da igreja. Até o pastor disse: não, ele não faz isso agora não, vai atrapalhar o teu ministério. Era um jovem novo convertido. Ele comprou aquele carro e esbanjou a promessa dentro da igreja que Deus tinha prometido. Só que passou um tempo, ele teve que devolver o carro, porque a promessa chegou na vida dele, mas era de 50 e sei quantas vezes, e ele não conseguiu pagar esta promessa. Então cuidado com certas promessas, porque Deus ouve, Deus escuta. Tem irmãos que muitas vezes está falando: Senhor, eu quero, e sabe o que acontece? Por você querer, você tem um trio de ser: eu quero, eu posso, então acabou. Eu quero, eu posso, e acabou. Esse trio de ser é nosso. O ser humano tem isso, o que ele quer conseguir, acaba querendo. Às vezes Deus fala: espera mais um pouco. Aí nasce o Ismael, Deus ouve, Deus escuta. Aleluia. Porque Deus, quando Ele promete, Ele cumpre. O Deus da promessa, quando Ele promete, Ele cumpre. Porque existe para Deus, dentro dessas duas promessas, duas vontades. Existe a vontade de Deus, que é aquela que é perfeita, boa, perfeita, agradável, não é? Essa é a vontade de Deus, que você receba aquilo que Ele está te dando e se alegre, e não sofra com aquilo que você pediu a Ele. Porque a vontade de Deus, ou seja, sempre foi a melhor coisa. A vontade de Deus é salvar toda a humanidade, mas a humanidade parece que não quer. Que nenhum se perca essa vontade de Deus, mas a humanidade não quer isso. E existe a outra vontade, que é a vontade permissiva de Deus. É que Deus tem vontade de te dar. Mas a vontade permissiva é aquela de tanto pedir, Senhor, eu quero, eu posso, eu vou fazer, e acabou, porque eu quero, estou na condição, é isso mesmo, acabou. Sabe o que acontece? A vontade permissiva de Deus entra, ou seja, Ele permite, não é a vontade dele, mas entra a permissão, porque dentro de você, ou seja, você tem um trio de seis, você tem um poder sobre você, ou seja, que a Bíblia vai dizer aqui no texto aqui, você tem um poder sobre a sua boca de dizer sim ou não. Isso é um dos maiores poderes. Se o crente soubesse usar esse poder, que poder é esse, pastor? Sim ou não? Meu amigo, vamos ali tomar uma cervejinha no bar? Não. Aleluia. Porque esse poder é a vontade de Deus. A vontade permissiva de Deus é o quê? Se você sair daqui nesta noite e ali no barzinho do vizinho pedir uma cerveja, eu vou pedir uma cerveja, mas eu sei que tu não vai deixar eu beber. Aí tu vai dar nesse sentido: eu sei que tu não vai deixar. Pediu, abre aí para mim. Senhor, tu não vai deixar eu beber. De repente você que está com ela na boca: por que tu deixou eu beber? Não, porque Deus falou: não é minha vontade, mas eu dou permissão. Sabe por quê? Porque você tem um livre, você tem um livre hábito, ou seja, você tem vontade própria, você pode entender. Isso não atrapalha com nossas promessas. É essa vontade própria nossa, esse trio de ser de querer o que não é de Deus e o que é de Deus, mas não quer. Mesmo Jesus.
Aleluia. Glória a Deus. A vontade permissível de Deus funcionou com Sara. Deus falou: não é essa. Eu prometi um filho de Deus. Aleluia. Aí nasceu quem? Ismael. E é tão sério isso, é tão correto que Ismael, Deus ouve, Deus escuta. Mas Senhor, tem que dar um filho, Abraão, mas não tem condição. Agar cantar, não, Sara, não é. Não, mas Senhor vai dar, não, Sara, não é. Então tá bom, vai. Nasce Ismael. Deus ouve, Deus escuta. Se constitui uma grande nação, Ismael. Tanto que é a nação que prejudica até hoje Israel. A briga ali, naquele território ali, uns de Ismael e uns de Isaac. Até hoje essa briga vira guerra. Não é à toa que hoje nós temos uma guerra naquele lado do Oriente Médio. Porque é permissão de Deus, não vontade de Deus. Mas Deus, quando tem sua vontade, irmão, Ele não volta atrás. Quando Deus diz, Ele não volta atrás. Ele vai insistir, pastor. Ele vai insistir para ver se você quer ver. Exemplo, Jonas. No capítulo 1, Deus diz: Jonas, levanta-te e vai até Nínive e prega sobre Nínive, porque a malícia dele já cheira as minhas narinas. Porque malícia é mal, perturbação e idolatria. Deus não queria, Deus queria mudar a história de Nínive. O que acontece? Ele pega um mato e vai para outro lugar. Ele vai para Tarsis. Depois que ele sofre tudo aquilo ali, toma peia, toma tudo, ele pensou que tudo estava bom, acontece, mas Deus não esquece. Quando Deus fala, Ele cumpre. Deus vai falar no capítulo 3 e Deus vai explicitar. Porque ele, pela primeira vez, ele diz para Jonas, para ele, e ele vai dizer pela segunda vez. E pela segunda vez, Deus chega para Jonas e diz: Jonas, desponte daí, eu não esqueci da promessa. Vai até Nínive, porque eu vou falar. E Deus chega para Sara e diz: Sara, eu vou te dar um filho. De novo, Senhor, mas já tem Ismael. Não, eu vou te dar um filho, porque é promessa sobre a vida tua, que será mãe de nação, e Abraão, pai de nação. Isso é o que acontece. Depois de 9 meses vai nascer uma criança. Ela engravida e nasce uma criança. Sabe o que eu quero dizer com isso, irmão? É porque muitas vezes Deus promete e nós às vezes queremos Ismael na nossa vida. Nós queremos gerar Ismael na nossa vida. Nós só queremos que Deus ouça isso, Senhor. Eu quero isso, mas não é isso. Não foi isso, eu não quero não. Não, eu não quero te ver, não, mas é isso. Eu quero isso, Deus. Tá bom, meu filho. Se é isso, pega isso. E depois ele fala: Senhor, por que tu não fez alguma coisa para não me dar isso? É porque tu pediu, agora vai para as consequências. Tem crente que está virando consequência porque pede mal, como a Bíblia diz. Erreis porque pede mal, você pede mal, te pedindo coisas que Deus não quer dar. É Deus, aleluia. Deus, glória. Tu és poderoso. Mas Deus vai gerar em você o Isaac nessa noite. Oh, glória. Deus vai gerar Glória a Isaac Deus. nessa noite. Deus vai gerar Isaac. Você está hoje engravidando de Isaac. Glória a Deus. Aleluia, Deus. Essa é promessa. Isso é sentido, ou seja, figurativo e espiritual. Deus vai gerar sobre você o Isaac hoje. Sabe por quê? Porque Deus quer coisa boa para você. Quando Ele promete, Ele cumpre. Se você não teve tanta coisa achando que foi Deus que deu e só tem ficado mal, espera, Deus não esqueceu. Pela segunda vez Ele manda parar. Eu esqueci a promessa. Tu errou, tu fez o que quis, mas Deus nesta noite, Deus manda te dizer: eu trago de volta a memória, aquilo que te traz segurança e te deu as promessas que eu prometi. Essa é uma promessa de Deus, essa é uma promessa
Senhor é Deus, aleluia. Deus maravilhoso. Glória, glória, glória. Aleluia, Deus. Deus maravilhoso, aleluia. 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 Você vai realizar nesta noite. Aleluia, Jesus. A promessa de Deus, porque quando Isaac nasce, aquele filho nasce, ela põe o nome de Isaac. A palavra Isaac no literal, ou seja, ele é o filho da promessa, mas literalmente a palavra do hebraico quer dizer risada ou sorriso. Ou seja, Deus prometeu algo para Sara, algo que iria trazer alegria, mas Ismael só trouxe tristeza e discórdia quando você vai ler o texto. Mas quando nasce Isaac, ou seja, quando Deus promete, ela sorri naquele dia, Deus então lembra, vai ser riso lá na frente, mesmo que seja sorriso depois, mas quando nasceu meu filho, vai ser riso, então ela coloca o nome do menino Isaac, ou seja, quer dizer riso. Sabe o que eu entendo com isso? Se Deus prometeu para ti, não é uma promessa, nem para você receber promessa, isso aí no meio da rua dizendo eu recebi promessa, mas está com uma cara que parece que morreu alguém na casa, está com cara que parece que todo dia toma sopa de giló e de limão, parece que a promessa não sai nem sorrindo, irmão, não. Quando Deus dá promessa, irmão, não é para o crente sair agarrando tudo, não, fica, ou seja, com a cara atravessada, não. Quando Deus promete, é para estar alegre, é para estar feliz, as promessas de Deus traz alegria. Aleluia. 36 meses que tu não consegue pagar, não, é uma promessa que mesmo que seja de 36 meses, tu vai pagar ela rindo e alegre, Deus vai te abençoar. Aleluia, Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia.